Olá, pessoal. Aqui quem fala é o vereador professor Reinaldo, né? E estamos nessa live aqui para falar com o nosso querido deputado Alencar Santana, que dispôs no tempo dele para discutir um pouco Covid-19 com a gente aí. Alencar, boa noite, tudo bem? Eu que agradeço, Reinaldo, cumprimentá-lo, nosso vereador aí em Bugaçu, cumprimentar todos os amigos e amigas que estão na rede social acompanhando esse bate-papo, essa conversa, um tema importante, uma crise sanitária, mas também uma crise econômica que se avizinha aí como consequência da crise sanitária. Nós temos que preservar a vida das pessoas acima de tudo, né? Vida é algo sagrado que não tem valor e de extrema importância. Aproveitando, Reinaldo, antes de a gente começar, como é que tá as coisas em Bugaçu? Como é que as pessoas estão reagindo? Aqui, assim, a gente tem uma secretária da saúde que ela é muito atuante, né? Ela é extremamente atuante. Foi feito um decreto na cidade para proibir aglomeração, né? Seguiu o ritual do governo estadual, do governo federal. Aqui hoje tem 41 casos sendo estudados, né? Um confirmado, já tem uma pessoa confirmada, né? Mas graças a Deus não teve nenhum óbito ainda. Né? A nossa saúde aqui com várias dificuldades, com pouco recurso, mas a Dalva, ela é uma pessoa muito competente, ela trabalhou até com o Alexandre Padilha, ela é capacitada. Eu estou do outro lado, né? Eu faço oposição ao governo aqui, todo mundo sabe disso, mas a única secretaria que eu não consigo bater é a da saúde, porque a bicha é boa mesmo, né? Mas eu vou montar uma pautinha, deputado, né? Para a gente já começar já a falar um pouco aqui. Quando começou. Tá escutando? Deputado, tá escutando bem? Ah, tá. Tá tudo certo. Então vamos lá. Em relação, deputado, ao PDL 8820, né? Na verdade, foi o decreto de estado de calamidade pública, né? O governo federal fez isso aí. Eu queria que o senhor tentasse explicar de maneira objetiva, né? Quais são os impactos, né, para cidades como Dimbuguaçu, Guarulhos, né, para o Estado e para a União, mas basicamente para os municípios. Né? Estamos falando aqui com um vereador e com um deputado federal, então acho que é melhor o senhor explicar um pouco qual que é o impacto desse decreto que o Bolsonaro fez lá, o governo federal fez, né, de estado de calamidade pública. Deputado, tá me ouvindo, deputado? Ah, tá. Vamos lá. Houve um problema técnico lá com o deputado. Mas vamos falar um pouquinho a gente aqui. O governo federal, pessoal, ele fez um projeto de decreto legislativo, né? O que esse PDL fala, né? Ele fala o seguinte, né? Que o estado de calamidade, deputado, voltou, deputado? Vamos lá, vamos continuar. O estado de calamidade, ele nada mais é o seguinte, ó, existe uma lei chamada LRF, né, Lei da Responsabilidade Fiscal, né, a Lei 101 de 2000, salvo engano, e lá na lei você tem algumas restrições para efetuar alguns gastos, né? Você não pode sair aí. Deputado, voltou, deputado? Tá escutando? Deputado, tá escutando ou não? Recebi Vamos lá, vamos voltar. e acabou. Estou escutando, estou escutando. Tá escutando? Então, eu queria que o senhor falasse do decreto de estado de calamidade. Eu comecei aqui a falar, mas eu queria que o senhor falasse, né? Quais são os impactos na economia no geral, no município, no estado? Explica um pouco para o pessoal aí. Reinaldo. Estou escutando, pode falar. Do estado de calamidade. É uma
tem parado muito, muita gente e não só idosos, mesmo valor a ter se feito tudo para preservá-la. De calamidade, mas tive uma aquilo inicialmente que ele previu, o déficit, né? Pode quebrar a meta que ele projetou no final de 2019 para 2020. O que o governo pode gastar dinheiro para ter proteger a saúde, faça o governo de densa superar de gastar. Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que o sinal lá do deputado. O sinal do deputado tá ruim. E eu vou continuar aqui, tá bom? Pra gente não perder esse espaço. Vamos lá, pessoal. O PDL 88 de 2020, né, que decreta lá o estado de calamidade, ele fala o seguinte, que o governo, ele pode agora gastar de maneira... ele pode aumentar os gastos dele. Nós temos a lei da responsabilidade fiscal. O que a lei da responsabilidade fiscal fala? Para você gastar com folha de pagamento, espera que o município de Embu-Guaçu, por exemplo, você gastar com folha de pagamento, você tem um limite de 54%. Ou seja, de tudo aquilo que é arrecadado, a receita corrente líquida, o que o governo recebe de grana, o governo municipal, ele pode gastar 54%, né? Com esse estado, com esse decreto, você pode aumentar mais seus gastos. Deputado, voltou aí, deputado, o sinal tá ruim, né? O sinal seu tá ruim, deputado. O sinal aqui tá bom. Tá cortando demais a sua fala cortou. Agora tá melhor. Fala aí. Volta a falar sobre o estado de calamidade que cortou tudo, que eu acho que o sinal tá muito ruim. A Mariana Mota falou que o sinal tá bom. Fala só, Luísio Júnior. Voltou o sinal. Vamos lá, Alencar. Fala aí o que você estava falando. Volta de novo tudo aí que caiu tudo. Vamos lá. O sinal da internet do deputado não está muito bom, mas está todo mundo me entendendo agora aí? Dá uma resposta aí, Aloysio. Como é que tá agora, Aloysio? Responde para mim aí. Tá, então o meu sinal tá bom aqui, então vamos falar. Vamos nós falar aqui então. O estado de calamidade, deputado, voltou ou não voltou, deputado? Tá ruim o seu sinal aí, deputado? Fala pro pessoal desligar a internet na sua casa aí. Fala pro pessoal parar de mexer no WhatsApp, que tá ruim esse sinal. O meu sinal tá bom, o pessoal tá falando aqui. Tá. O seu sinal agora tá bom? Fala alguma coisa aí. Aqui, deixa eu ter... Deputado? Agora tá tudo bem? Mariana, tá tudo bem? O meu sinal acho que tá bom. O Alencar voltou, tá tudo bem com o seu sinal, deputado? Isso é uma tecnologia nova pra gente aí, nós vamos apanhar um pouco mesmo, isso é normal, viu, gente? O Jaime Nunes Guedes falou que tá chegando bem o sinal. Vamos lá.
Eu vou voltar a falar aqui, pessoal. Aí o deputado entrar e ele interfere. Tá, vamos lá. Então, voltando aqui, pessoal. Ó. Estado de calamidade pública, resumindo, é o seguinte, ó. O governo pode gastar mais. Ele pode gastar mais. O governo, ele pode, por exemplo, o limite para gastar nos municípios com folha de pagamento é 54%, certo? 54%. Do total que se arrecada, 54% você pode gastar lá com folha de pagamento. Em momentos de calamidade, você pode aumentar esse gasto. Por exemplo, o que está acontecendo? O que vai vir a acontecer, com certeza, né? Infelizmente, o que está para chegar no Brasil. O coronavírus está entrando no país, já morreu mais de 200 pessoas, temos aí quase 6 mil pessoas contaminadas, infelizmente, né? Então, com certeza, na saúde, vai ter funcionários trabalhando numa velocidade maior. Agora ficou bom, deputado? Tá melhor? Agora o sinal foi bom. Tá me escutando? Tá ótimo, tá todo mundo agora. Maravilha. Ficou bom. Ó, desculpa aí pelo sinal, tava no celular e atrapalhou um pouco aqui. Mas vamos lá, agora vai dar certo agora. Ó, eu estava falando com o pessoal aqui, deputado, sobre o decreto do estado de calamidade pública, né? Que a lei da responsabilidade fiscal, no artigo 65, fala que quando tem calamidade pública, os governos podem gastar um pouco mais. Continua o senhor falando um pouco aí, vai. Então, é isso mesmo. Com o decreto, em síntese, como nós estamos numa situação extraordinária, uma situação emergente, o governo tem a permissão de gastar além daquilo que ele previa, porque é um fato extraordinário, é uma calamidade social, uma calamidade pública, que pode comprometer a vida das pessoas, que pode comprometer a economia, por isso que nós aprovamos essa lei. Portanto, o governo não pode argumentar de que ele não tem dinheiro para resolver os problemas. Basta a vontade política. Ele tentou, aliás, fez uma proposta de renda emergencial baixa de mais R$200 e o Congresso ampliou porque sabe que tem recurso para resolver esses problemas e garantir essa renda. Então, a calamidade simplifica os processos de contratação e permite que o governo gaste além daquilo que ele estava prevendo inicialmente. Isso. Se caso aumentar lá a hora extra do pessoal da saúde, que com certeza vão ter que trabalhar mais, o governo ele pode gastar mais sem impedimento jurídico, né, deputado? Sem nenhum impedimento nenhum e sem consequência futura de eventualmente ter gastado além do limite previsto. Porque essa lei excepcional permite que coisas excepcionais sejam feitas para resolver um problema que é um problema urgente e emergente. Tá. Aí, deputado, então, com relação hoje teve, né, então quer dizer que a mala está aberta, se o governo quiser, se ele quiser diminuir o sofrimento da população, ele vai conseguir fazer isso de uma maneira mais tranquila. Em relação à MP 927 de 2020 lá, essa MP tão discutida aí, você que venciou, está dialogando lá na Câmara Federal. Olha, como é que foi o impacto? Quando chegou na Câmara Federal, como é que foi o impacto para vocês lá? Olha, foi um choque total. O governo diria o seguinte, não está tendo a responsabilidade e a humanidade adequada para resolver os problemas. E tem demorado, né? Tem demorado. Fazendo um paralelo novamente com a renda cidadã, o governo queria 200. Nós do PT queríamos um salário mínimo. Aprovou-se R$600, podendo 2 pessoas da mesma família serem beneficiadas. E essa MP, aliás, ele mandou uma ontem, a 936. Nós vamos falar dela já. Que também é um absurdo, né? Então, eu diria o seguinte, ele não está preocupado com o trabalho das pessoas, não está preocupado se as pessoas vão ter a renda adequada. Diria que o Congresso reagiu muito mal, e diria que ela não deve prosperar nos termos que estão, nos termos que essas MP estão. Deve ter alteração. Pelo menos é o que a bancada do PT tem trabalhado, para que ela não seja tão cruel e que os trabalhadores tenham que pagar conta nesse período, né? E a MP 927 é nesse sentido também.
Como é que você, né, enxerga como é que um empregado individualmente vai dialogar, né, com o patrão? Ele vai ter força para dialogar ou ele vai ter que obedecer, senão vai perder o emprego dele? A Priscila Tala Morelo está perguntando aqui, Alencar, qual é a PEC que o Guedes quer que aprove? Tem a necessidade para pagar a renda cidadã. Eu vou voltar a responder o Reinaldo, mas vou responder a Priscila aqui primeiro. Vai lá, fica à vontade. Cumprimentar os demais que estão aqui, a Mariana Mota, o Aloysio, a Tabata, o Jaime, o Wellington, todos amigos aí, o Reinaldo, nossos amigos também, seus e nossos, né? Alan Custódio é do Serac, lá que você mandou a emenda para eles lá. Ah, legal, Alan, tudo bem? Foi um pedido do Reinaldo, o vereador aí em Embu, estamos com ele no projeto, conte conosco também, e a Luzia, que trabalha conosco, aí do lado de Embu das Artes, que também dialogou bastante com o Reinaldo. Mas, isso. Priscila, o Guedes está fazendo chantagem, porque, como nós falamos no início, a lei de calamidade pública já permite que o governo gaste além do limite. Aí, eles mandaram uma PEC, que é a tal do orçamento de guerra. O Jaime Nunes, cumprimentá-lo também, prazer estar aqui. Que é o orçamento de guerra. É de ter um orçamento específico para ser trabalhado esse ano. O Reinaldo, é uma espécie de orçamento só para despesa. Sei. Para contabilizar as despesas desse ano que nós teremos em relação à crise. Porém, a pedido do Guedes, os deputados do Centrão colocaram alguns outros artigos permitindo que o Banco Central compre títulos, ou seja, compre dívidas de empresas. A empresa vai receber o dinheiro e o Banco Central fica com esse crédito. Se ele vai receber lá na frente ou não é outro problema. Provavelmente parte desses créditos é podre. Isso interessa muito as grandes empresas, parte do mercado financeiro, e o Guedes está fazendo a chantagem. Nós só vamos pagar a renda cidadã se o Congresso aprovar isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O governo, se quiser, paga a renda cidadã já. A lei de calamidade pública autoriza, a lei de calamidade pública permite. Então, é pura chantagem do senhor Guedes, que novamente está defendendo a banca, ou seja, o sistema financeiro, o sistema que vive aí de negócios e de juros da dívida. Mas voltando, Reinaldo, a sua pergunta do emprego. Quer dizer, ele manda uma MP tirando o sindicato, na maioria das negociações. Quer dizer, como pode um trabalhador, no momento de crise, de aperto, seu patrão chega, você vai ter sua jornada reduzida em 50%, seu salário reduzido em 50%, ou você vai ter o contrato de trabalho suspenso. Você acha que o cara aceita ou não aceita? Acho que aceita, ele é obrigado. Ou ele perde emprego, né? Ele é obrigado a aceitar, né? Porque ele não tem intermediário, ele não tem uma proteção, né, na negociação, e ele é o elo mais fraco. Quer dizer, um governo autoritário, que está defendendo somente o patrão. Nós, que eu digo a bancada do PT, apresentamos um projeto de lei, que é o projeto da quarentena, o emprego na quarentena, né? Ninguém demite ninguém. Até 3 salários mínimos. Cumprimentar o Zenildo Góes aqui também. Até 3 salários mínimos. O governo paga o salário desses trabalhadores. Paga. A empresa vai dizer, eu tenho 100 trabalhadores que ganham 2 salários mínimos. Eu tenho dos 50 trabalhadores que ganham 2 salários mínimos e meio. O governo paga esse salário. E daqui a 24 meses vai poder começar a cobrar esse financiamento que foi dado a juros baixíssimos. Por quê? Nós temos que proteger o trabalho, a renda das pessoas e a economia, as empresas. Nós queremos as empresas vivas. As empresas precisam terminar a crise e estar em pé para poder superar esse momento. Essa é a proposta do PT, mas a proposta do governo é oposta. É redução salarial e suspensão do contrato do trabalho, o que vai agravar a vida individual de muita gente e a vida coletiva, toda a economia, porque é menos dinheiro circulando na praça. Tá, deputado.
Queria mandar um abraço pro meu amigo Cristiano Farias, lá de Viçosa, lá de Ponte Alta, lá de Minas Gerais. Fez faculdade comigo lá em Viçosa, lá. A Legal, pessoa, Cristiano. a Luísio, a Tabata, o pessoal que está assistindo aí. Então, assim, em relação à MP, essa MP 927, com certeza, se ela for dialogada com a sociedade, tanto que o nosso presidente, ele, quando ele falou da MP a primeira vez, ele falou que a MP não teria nenhum prejuízo para os trabalhadores. Aí, quando ele foi lá e leu, né, com certeza ele não deve ter lido, não é possível. Já sabia. Aí lá no artigo 18, lá, que mostrava que você poderia 4 meses. deixar de pagar 4 meses para o cara, ele foi lá e tirou esse artigo, porque ele sabia que isso aí ia gerar um problema enorme. Deputado. Reinaldo, só destacando, olha só, na MP 927, previa 4 meses de suspensão do contrato sem salário. Aí ele disse que não sabia, depois de muita cobrança de vários deputados da nossa bancada, fizemos um movimento forte em relação a isso, outros deputados também aderiram de outros partidos, o governo retirou. Só que ele manda a nova ontem, também permitindo a suspensão agora de 2 meses. Quer dizer, ele só diz o seguinte, eu só melhorei um pouquinho, mas o princípio é o mesmo. Continua prejudicando o trabalhador e tirando renda da mão do povo, que vai sofrer nesse período, porque a crise tende a ser de 2 a 3 meses. Tomara, ele que segue o Trump muito, que se espelhe então nos Estados Unidos, que está transferindo renda para o seu povo, $1.500 e $500 para a criança. Né? Ou seja, cumprimentar o Rafael Paredes também nos acompanhando, quer dizer, é recurso direto na mão do povo. Ele podia seguir, ele segue os Estados Unidos, podia seguir agora esse exemplo e colocar dinheiro na mão do povo, não prejudicar o trabalhador. Ele deixou lá 10% do PIB americano, ele está jogando para tentar minimizar os problemas da crise. Nós vamos chegar lá, já já. O Cristiano aí está fazendo uma pergunta aí, deputado. Você quer responder essa pergunta aí? Como é que está o projeto da lei de tributação das grandes fortunas? Alguma chance de ser aprovada? Cristiano, boa pergunta. Porque muita gente fala o seguinte, mas como o governo vai ter dinheiro para pagar essas coisas? Eu já dei um exemplo, que a lei de calamidade pública permite que o governo gaste mais do que o previsto. Ou seja, o governo pode ampliar sua dívida. Primeira hipótese, o governo pode ampliar sua dívida. Segunda hipótese, aí tem várias hipóteses. O governo podia diminuir o pagamento dos juros da dívida, que são bilhões todo ano. Dívida essa que já foi paga mais de uma vez, os juros continuam rolando e esses credores continuam recebendo muito dinheiro da União. Segunda hipótese. Mas o governo pode também trabalhar para taxar quem hoje não é taxado. Hoje, quem tem jato não paga IPVA, quem tem helicóptero não paga IPVA, quem tem iate não paga IPVA, quem recebe dividendos. Olha o absurdo ontem que eu vi a notícia. A Petrobras dizendo que estuda reduzir salário dos seus trabalhadores, mas que está fazendo o pagamento dos dividendos dos seus acionistas, naquela percentual que ela tem ações ali de pessoas que são acionistas. Quer dizer, ela vai distribuir lucro para o acionista, que vai pagar 0 de imposto de renda e quer reduzir o salário do trabalhador. Se o Brasil estipulasse 20% de imposto de renda para quem recebe dividendos, assim como todos os países do mundo tributam dividendos, somente o Brasil e a Letônia que não, nós iríamos receber mais de 50 bilhões por ano só de tributação de imposto de renda de dividendos. Também poderíamos tributar de grandes fortunas, que hoje é o único imposto que não é regulamentado no Congresso. Vamos taxar os bilionários, vamos taxar quem tem mais. Estou dizendo, aqui é gente que tem bilhão, mais de 500 milhões, mais de 1 bilhão. Se a gente taxasse o patrimônio dessas pessoas, e numa taxa pequena, hein, de 3%, 4%, nós vamos arrecadar por ano mais de 100 bilhões. Com certeza, nós temos dinheiro para garantir o emprego, nós temos dinheiro para garantir a renda, nós temos dinheiro para salvar as empresas, salvar o nosso povo dessa crise econômica que se avizinha. Basta querer. Então, Cristiano, é boa pergunta. Temos que taxar as grandes fortunas,
quem tem mais, pode mais e que pague mais e contribui para que todo o país, eles não são patriotas, que todo o país supere essa crise. E aí, deputado, para fazer só para complementar o que o senhor acabou de falar, aí você pega um município como Embu-Guaçu, que depende do FPM. Aqui a nossa renda-chefe aqui é o FPM e ICMS, né, que vem para a cidade. Se você taxa as grandes fortunas, parte desse dinheiro vai o imposto de renda receberia quase 50 bi, né? 22,5% do imposto de renda arrecadado no Brasil é devolvido para os municípios. Então você resolveria vários problemas pontuais. Uma cidade como Embu-Guaçu seria muito bem, ia ter ganhos espetaculares. Tânia, tudo bom, Tânia? Obrigado por estar acompanhando a gente aí. A Kátia Correia. Lá de Cruzeiro. E tem a Kátia aqui. A Kátia é uma pessoa muito, muito próxima da gente aqui, é companheira também, merendeira, faz uns pratos gostosos pra caramba, a molecada endoida com os pratos dela. Mas aí, a Kátia disse que perdeu o emprego, né, Kátia? Perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego porque o nosso governador, o que ele fez, o nosso governador aqui? Aproveitar essa oportunidade, o governador fez. Ele fala, vai na televisão, faz muito marketing e tal, mas o primeiro decreto que o Dória fez aqui no estado de São Paulo, o que ele fez? Ele foi lá e cancelou os contratos das empresas terceirizadas, né? E a Kátia, ela é terceirizada, ela é merendeira terceirizada, então todos os contratos foram cancelados. Uma pancada só, o Dória mandou 90 mil funcionários embora. Pois é, olha o absurdo, e mandou embora também trabalhadores do Poupa Tempo terceirizados. O Dória, que aparentemente tem mostrado bom senso nessa crise, montou os hospitais de campanha, restringiu o comércio, ele não está preocupado, parece, com os trabalhadores, porque o Estado mandou muita gente embora. No momento de dificuldade, onde as pessoas... Vou pegar o exemplo da Kátia. Ela não está fazendo merenda, não porque ela não quer, porque a escola não está funcionando, porque não está tendo serviço, não está tendo aula, está tendo a restrição da circulação de pessoas e aglomerações. É justo o governo do Estado mandá-la embora? Com certeza não. Ela tem o sustento da família dela, tem o sustento próprio. Então, é uma medida onde não está pensando justamente nos mais fracos. Então, governador Dória, dá para você também arrumar um pouco as coisas e recontratar todo esse pessoal que mandou embora de maneira injusta, de maneira, diria que, inadequada, ruim, péssima, e que prejudica muitas famílias no estado de São Paulo. Aqui em Embu-Guaçu, Alencar, né, aqui tem 20 escolas estaduais, né? Acho que tem umas 30 unidades escolares municipais, ou seja, são quase 50 escolas na cidade. E tem o transporte escolar. O transporte escolar ele é financiado por recurso de fora, né? Recurso estadual. O que o Dória fez? Ele cancelou o contrato e a empresa que presta o serviço aqui mandou embora de um dia para o outro mais de 60 funcionários. Nossa. Aí você soma mais 50 de merendeira, você tem aí um desemprego aí de 110 pessoas diretamente, fora os indiretos, né? Então com certeza. Ô, Reinaldo, deixa eu aproveitar e dar um informe. Pode falar. Ontem, você que é ligado nas contas públicas, é professor, mestre nessa questão, nós aprovamos na Câmara, porque os municípios recebem recurso do Fundo de Participação dos Municípios e os estados do Fundo de Participação dos Estados. Como diminuiu a arrecadação, devido à questão econômica, o que nós aprovamos? Que já tinha uma previsão, uma estimativa de quanto que os municípios iam receber desse ano do Fundo de Participação dos Municípios. E os municípios se prepararam para gastar esse dinheiro ao longo do ano. Diminuiu a arrecadação, diminuiu a percentagem, o valor ia diminuir. Nós aprovamos que os municípios receberão, no mínimo, aquilo que eles receberam em 2019. Não poderão receber a menos, mesmo que haja diminuição na arrecadação. Isso do Fundo de Participação dos Municípios. Se, porventura, a arrecadação aumentar, o segundo semestre for extraordinário, e vir a mais, ele pode receber a mais, mas não a menos. Então, o que foi recebido, qualquer município recebeu do fundo em 2019, ele voltará a receber em 2020, para ele poder se organizar a sua despesa, fazer seu planejamento e garantir a manutenção dos serviços públicos em cada cidade. Não, isso é importante, isso é importante. Você pega uma cidade como Embu-Guaçu, o FPM é um carro-chefe aqui, pô.
Ano passado é o carro-chefe, é Os importante. municípios pequenos praticamente se sustentam a partir do fundo. Pô. Deputado, essa semana saiu várias perguntas para mim aqui, né? O pessoal procurando para entender um pouco sobre o renda emergencial. O Elton Adriano, Maciel Franco, bem satil. Ô, Elton, tudo bem, Elton? Obrigado por estar acompanhando a gente aí. Vamos tentar arrumar essa camisa para você. Vamos tentar O arrumar Elton essa tá pedindo camisa. a camiseta do PT, hein? Isso aí, Elton. O Elton trabalha no churrasquinho lá do colega nosso, o Márcio do churrasquinho. Vai estar com a gente aí em 2020, se Deus quiser. As pessoas estão perguntando como o nível de desemprego. Falei para o senhor aí que de uma cacetada só, 110 pessoas, 110 famílias deixaram de receber o rendimento mensal, aí, seus salários, e estão desempregadas. E como você iniciou a fala falando um pouco do renda emergencial, eu queria que... As pessoas estão perguntando como é que funciona, quem é que tem direito, quem é que não tem direito. Eu queria que você desse uma explanação, de uma maneira bem objetiva, o pessoal dar uma entendida aí. Tem muita gente perguntando isso, de fato, tem essa dúvida. Todo mundo, toda pessoa desempregada, toda pessoa que estava na informalidade, toda pessoa que era MEI, microempreendedor individual, tem direito. Desde que ele não receba nenhum benefício assistencial, ou um seguro-desemprego, ou uma aposentadoria, ou uma pensão, enfim. Salvo o Bolsa Família. Quem recebeu o Bolsa Família tem direito e automaticamente vai passar a receber o valor maior de R$600. Então é isso, essas pessoas têm direito. Pessoas cuja renda familiar per capita não seja maior do que meio salário mínimo, que vai dar R$520. Estou arredondando aqui. Então, se mora numa casa, 4 pessoas, o pai, a mãe, 2 irmãos, o irmão e a irmã. Se a renda familiar é de R$2.000, então vai dar uma renda per capita de 500. 2 pessoas da família que estejam desempregadas terão direito a receber esse benefício. E também pessoas cuja renda familiar não seja superior a 3.000. Numa família de 7 pessoas que tem a renda de 3.500, por mais que a renda per capita seja R$500, a renda familiar é superior a 3.000, portanto, também não tem direito. Cada família pode ter até 2 pessoas recebendo, cada uma delas, R$600. E as mães que cuidam sozinhas das suas crianças, crianças menores, né, filhos menores, poderão receber R$1.200. Então, se uma mãe que cuida sozinha de seus filhos se enquadrar nas demais condições, desemprego, informalidade, renda familiar per capita 500, renda superior até 3.000, poderá receber R$1.200. Então, em síntese, esses são os critérios para essas pessoas que podem receber o benefício. E aí, deputado, nós estamos com uma dificuldade, né? As pessoas que têm direito de receber isso aí, né? Você acabou de falar, per capita lá de meio salário mínimo, ou no máximo 3 salários mínimos, né? Tem que estar nesse meio. E aí também tem que ser lá do CAD único, né? Cadastrado no cadastro único, pessoas que recebem algum tipo de auxílio do governo federal, tiro Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida. Também tem um outro pré-requisito, o cara microempreendedor, né? Um MEI da vida. E também temos um outro aí, que esse é o grande problema, que o governo não está conseguindo resolver. Infelizmente, ele está com dificuldade para resolver, porque não é do ramo. As pessoas que até dia 20 de março conseguem comprovar essa renda, ou seja, ter até 3 salários mínimos, ou ter a renda per capita de meio salário mínimo, essas pessoas elas terão acesso. Como é que está isso? Não é? Porque o Onyx, ele falou que até o dia 16 vai pagar. Só que as pessoas perderam emprego em março, estão com dificuldade, né? Então, como é que resolve isso? E antes de eu começar, de você falar, eu queria mandar um abraço para o Alexandre Franco e para o Everton Vieira. Cumprimentar também, o Everton estava colocando uma boa pergunta. Estão preocupados com o emprego, com a renda e com a economia
tem toda a razão, temos que salvar a vida das pessoas e também salvar o emprego, a renda e a economia. Uma coisa não é contraditória à outra, não podemos jogar a vida contra a economia. Reinaldo, o governo tem uma máquina, né? O governo tem agência bancária em tudo quanto é lugar, tem lotérica, tem correio. Então, se ele quiser, ele faz rapidinho, basta a vontade política. Para resolver problema de banqueiro é rápido. Para resolver o problema de pobre trabalhador, os caras demoram, colocam obstáculo. Na lei, diz o seguinte: quem já está no cadastro do Bolsa Família, quem já está no cadastro único, já tem direito, tá garantido o direito. Está contemplado. Quem estava na informalidade, quem estava desempregado e porventura não estava cadastrado, o que a lei diz? Basta uma autodeclaração. O imposto de renda é um imposto autodeclarável. É a pessoa que declara. O governo não estipula o valor previamente. É a pessoa que diz o que ela recebeu no ano anterior, qual foi o gasto dela do ano anterior, e é calculado o valor que ela paga de tributo ou o valor a receber do tributo. É algo autodeclarar. A pessoa declara isso. Né? Nós colocamos lá que é o seguinte: vai ter uma autodeclaração. A pessoa vai dizer na Caixa Econômica, ou de maneira virtual, o governo não disse ainda como, se vai ser pela internet, se vai ser uma agência física. Vai dizer, meu nome, pegar o Aloysio que está aqui, o Aloysio Júnior Oliveira. Meu nome é Aloysio Júnior Oliveira, na minha casa moro eu, minha esposa, meus filhos, minha mãe, temos lá 4 pessoas, recebemos até R$2.000 de renda, portanto, renda per capita é R$500. É isso. Sem muita comprovação. Aí tem gente que fala, mas tem gente que vai fraudar, tem gente que vai enganar. Tem. Infelizmente tem. Tem muito esperto, né? Tem gente que acha que isso é esperto e quer ter vantagem em tudo. Mas esse será um percentual menor, se considerar o todo, de mais de 70 milhões que nós estamos falando, que necessitam disso para ontem. Depois o governo vai atrás dos espertos. Que ele resolva agora a emergência de quem está necessitando, de quem está de boa fé, de quem precisa alimentar a si, precisa alimentar a família, precisa sobreviver a essa crise. Então, o governo está colocando demora, obstáculo, de forma desnecessária. De forma desnecessária. Uma autodeclaração é suficiente para resolver isso, conforme está na lei. O que o governo precisa dizer? Procure a Caixa Econômica Federal. Não, entre no site, cadastre a declaração. Você vai receber um cartão e vai receber esse dinheiro. É simples. Basta vontade política, basta querer. E isso que é o grande problema hoje, assim, o mais difícil foi o quê? Foi ter aprovado, ser consenso na Câmara Federal. Aí o outro fato difícil, ser consenso no Senado, tanto a Câmara como o Senado, vocês conseguiram fazer isso numa velocidade rápida. Eu vejo que o poder legislativo aí em Brasília, independente do posicionamento político, o poder legislativo está sendo muito mais ágil que o executivo. Pois é, o executivo tá a passo de tartaruga, né? Até porque o presidente acha que isso aqui é simples, uma simples gripe, né? Tomou atitudes que pode contaminar muita gente e não está preocupado de fato com a economia, como outros presidentes, outros líderes mundiais estão preocupados em salvar a vida e salvar a economia do seu país. Então, o governo está agindo com muita lentidão. Nós precisamos ser rápido, né? Rápido. E assim, em relação a uma fala sua que eu achei importante, os honestos não podem pagar pelos desonestos, né? O governo tem que criar mecanismo para resolver esse problema. A população está passando por uma dificuldade, o governo... Assim, eu estava dialogando com um amigo meu, ele é liberal, né? Fez faculdade comigo, uma pessoa espetacular, sou do bem. A gente pensa diferente, economia, né? E eu falei para ele o seguinte, deputado, que existem 2 tipos de pensamento econômico que prevalecem no mundo hoje, né? São os keynesianos e os liberais, né? Os liberais é contra a intervenção do Estado na economia, acham que a economia por si só resolve tudo isso, né? Todos os problemas econômicos. Já os keynesianos, não, eles acreditam que o Estado tem que agir, né? O Estado tem que agir. Onde existe um desequilíbrio, o Estado vai ter que agir, né? E o Everton, ele fez uma pergunta, né, sobre como é que a gente avalia, né, a postura do governo Dória acho que em relação de as pessoas não ficarem aglomeradas, não irem trabalhar e tal.
Em termos humanitários, ele está correto. Em termos humanitários, a gente tem que dar o braço a torcer. Mas em termos econômicos, ele não está fazendo nada. Ele não tem nenhum gesto do governo do estado para tentar minimizar, né, os problemas econômicos. Diferente, e eu até falei para esse amigo meu, deputado, eu quero que você dê um pitaco nessa conversa que eu tive hoje à tarde, diferente dos liberais americanos, dos liberais alemães, liberais da Itália, liberais da Espanha, porque não me venha falar que quem manda na economia americana não são tudo liberal. Só que a economia apertou e o governo americano que ele fez jogou só 10% do PIB para tentar minimizar os problemas. Eu queria que desse um pitaco nisso aí. A Espanha pôs 20% do PIB. A França também está pondo dinheiro. A França estatizou nesse período os aluguéis das empresas, de todo mundo. É o governo que vai... Não tem pagamento de aluguel nesse período. Porque imagina uma pessoa que tinha um salão de cabeleireiro, tinha uma papelaria, comércio fechado, um imóvel alugado. Como é que ele paga o aluguel se ele não recebe? O governo lá encampou isso, suspendeu, porque é o momento... você falou bem, né? Os liberais estão percebendo agora a importância do Estado, né? Nessa hora é a viúva que paga a conta, né? É o Estado que paga a conta. E o governo tem que intervir mesmo, porque ele está salvando o seu país, ele está salvando a sua riqueza. Só que ele não pode salvar a riqueza em detrimento do trabalhador. Na Inglaterra, que também tem um liberal lá, um quase maluco igual o Bolsonaro, mas igual o Trump também, mas que aprovou o Brexit lá para a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, mas ele também está pagando o salário, o governo está pagando o salário dos trabalhadores das empresas para salvar a renda do trabalhador e salvar as empresas do colapso econômico. Quer dizer, é a hora necessária. O governo tem que fazer isso mesmo. Ou salva a economia ou o Brasil quebra. É simples. E as pessoas... eles estão querendo que o Brasil quebre. E as pessoas ficam perguntando, de onde vai sair o dinheiro? Né? Quem tem força para emitir moeda é o Banco Central. E quem manda no Banco Central são os governantes. Né? O governo Trump está fazendo isso, o governo espanhol, o governo italiano, o governo alemão. Lá na Alemanha, se você pegar o impacto do coronavírus lá, o novo coronavírus, está menor, porque o governo alemão ele entrou no jogo com força, entendeu? É isso mesmo. A França, né, diversos países estão pondo dinheiro direto na economia, dinheiro direto na mão do povo. É um momento curto, é um momento emergente, é um momento extraordinário. Nós estamos dizendo de 2 meses, talvez 3 meses. Ou o governo intervém e salva a saúde do seu povo e salva a economia do seu país, ou para que serve o governo, né? Para que serve o governo? Vamos para o próximo passo aqui, deputado, que o papo tá bom. O governo, vocês essa semana aí, a bancada do PT foi que levantou essa discussão, né? Cidades como a de Embu-Guaçu, né, que acho que Guarulhos não deve ser diferente também, não. Algumas regiões de Guarulhos devem ser muito... Acho que Pimentas, o bairro do Pimentas é muito parecido com o Embu-Guaçu, com certeza, tenho certeza absoluta. Ele ainda é maior. E é maior, né? 400 mil pessoas. É muita gente. Então, 400 mil pessoas. É muita gente. Então, deputado, o que acontece? Existe algumas regiões, né, como aqui em Embu-Guaçu, que tem muitas famílias que mandam os filhos para casa, para a escola, mandam os filhos para a escola, e a melhor refeição do dia é na escola. A melhor refeição do cara no dia, infelizmente, essa é uma realidade que vivemos, e isso não é vergonhoso, não é? É verdade isso aí, ponto, né? E aqui, né, eu lembro quando a prefeita fez um decreto aqui na cidade, eu liguei para ela, falei, prefeita, existe nas escolas municipais de Embu-Guaçu um estoque de merenda, a senhora pode pegar isso aí, fazer um decreto, né? Fazer um decreto. Minha filhinha está falando comigo aqui. Tem que falar, daqui a pouco a minha vai chegar também aqui, a minha está para chegar também aí. Então, deputado, a prefeita ia estudar com a secretária de Educação para pegar essas merendas que estão lá nas escolas para poder montar uma cesta básica e disparar nessas regiões, né? E vocês aí aprovaram um decreto sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Explica isso um pouco para a galera aí, pô.
foi aprovada uma lei, como você colocou, de fato, muitas crianças têm a sua principal refeição na escola, né? Às vezes por uma questão de necessidade, enfim. Não só em Guarulhos, não só em Embu, na capital também, no Rio de Janeiro, diversas cidades, né? E nós estamos vivendo, de fato, um momento extraordinário, diferente, né? De urgência. O governo, foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que permite que as prefeituras e os estados possam fornecer essa merenda a todas as crianças atendidas pela sua rede, porque o PENAE é um programa federal, vem recurso federal para a merenda escolar, e a prefeitura faz a gestão desse recurso e gasta lá comprando os produtos, os alimentos para fornecer a merenda nas escolas. Então, foi autorizado que esse recurso seja gasto, garantindo-se a merenda das famílias. Aí cada governo, tem governo que vai dar uma cesta básica, tem governo que vai, de repente, fornecer a merenda na própria escola, tem gente que vai dar recurso. Aí esse critério já é local, mas a decisão é, podem gastar nesse período de crise, esse dinheiro que vinha carimbado para a merenda, para garantir a alimentação das crianças matriculadas na rede, mesmo elas não estando no período, não estando em aula regular, ou seja, estando em casa, estando na quarentena, no isolamento. Então, só não faz o prefeito que não quiser, que não tiver compromisso com o seu povo. Teve o Everton Vieira aqui, ele está falando, né? Esse montante de bilhões da renda mínima, crédito de emissão de moeda, não causará forte inflação? Vamos lá, o Everton. Você só causa inflação. Posso responder para ele, deputado? Lógico. Professor é você, pô. Você só causa inflação, Everton, quando você não tem estoque nem produção, né? Existe um estoque de alimentos aí produzido no Brasil já. Você pode emitir uma quantidade de moeda necessária para comprar isso aí, não gera inflação. Isso aí. Entendeu? Então o fato do governo emitir moeda não quer dizer que ele vai gerar inflação. Só vai gerar inflação se não tiver produto para comprar. Entendeu? Até porque a demanda, em tese, diminuiu. As pessoas estão com menos renda. Pessoas perderam o seu trabalho. Quem está na informalidade, por exemplo, deixou de trabalhar. Quem tem o seu comércio também que está fechado, diminuiu a sua renda. A demanda dele por alguns produtos diminuiu. Então, não tem como a inflação, porque esse dinheiro é o dinheiro necessário para atravessar a crise. Ninguém vai sair comprando um monte de coisa de luxo, de coisa necessária, né? Então, ninguém vai comprar pérola, ninguém vai comprar perfume, vão comprar comida. E aquilo que você disse, tem produto, tem estoque. O que está faltando é demanda. E esse dinheiro é para garantir a demanda, né? Aliás, o Reginaldo, você vê como esse governo é despreparado. O gás de cozinha está faltando e está mais caro. Mas isso é porque o governo está deixando de produzir por uma burrice, por despreparo, e não está fornecendo de maneira adequada, distribuindo o gás de maneira adequada, e aí está faltando essa distribuição, compromete o gás, aumenta o preço. Mas não é porque tem mais dinheiro na mão das pessoas que as pessoas estão procurando mais gás que o preço aumentou. Não, é porque o governo diminuiu a sua produção de petróleo, diminuiu a de gás, e não tá trabalhando para produzir mais gás, o gás necessário ao nosso povo. Simplesmente por isso. Esse governo, né? Infelizmente, esse governo, como é um governo liberal, né? Que acredita que a intervenção do Estado é um ato errado, né? Eles não têm métier. Não tem um métier. Essa intervenção, todos os países do mundo que estão tendo problema no coronavírus, né? Com essa pandemia, estão agindo com a intervenção do Estado de maneira mais rápida e mais pontual. O nosso governo, você ainda estava falando da MP 927, né? E aí, se você pegar a justificativa, né, do ministro da Fazenda, ele deixa bem claro lá, é para mandar embora mesmo. É para mandar embora. O mercado resolve isso. Na justificativa dele, você pega lá, acho que é o item 12 da justificativa dele. Quando ele mandou o projeto, tinha justificativa. Se você lê a justificativa, você fala assim, meu Deus do céu, esses caras estão em outro mundo.
é um governo que você falou muito bem, não está preparado para lidar com as coisas públicas, porque é um governo formado de gente na área econômica, mas do mundo financeiro, do mundo do capital, não é do mundo do público. Por isso que eles não estão fazendo políticas adequadas para resolver um problema econômico público, né, do seu povo, do seu país. Então, é uma... Aliás, os contratos... Contrato é algo sagrado no direito, né? Você pactuou, está contratado, você tem que cumprir. Você não pode descumprir um contrato, se você descumpre, você tem multa, certo? Você tem um contrato de aluguel, deixou de pagar, você tem multa. Você tem um contrato de compra e venda de um imóvel, você tem multa, ou perde bem, né? É verdade. Agora, o governo mandou a MP, a 927, agora a 936, dizendo que pode ser suspenso o contrato de trabalho. Pode ser suspenso o contrato de trabalho. Ora, o contrato de trabalho também não é algo sagrado? Pode ter a jornada reduzida e o salário reduzido. Quer dizer, é um contrato que está sendo descumprido. Agora, se o contrato pode ser rompido para diminuir o salário do trabalhador, se um contrato pode ser suspenso e o trabalhador ficar sem receber, por que não pode ser suspenso os contratos bancários, onde o trabalhador está devendo, ele não vai ter renda, mas tem que pagar os juros do banco, tem que pagar o limite do cheque especial? Por que o governo não manda isso? Eu já fiz um projeto nesse sentido e estou fazendo uma emenda à MP dizendo que esses tipos de contrato também sejam suspensos. Quer dizer, só suspende o contrato do trabalho da pessoa e o outro contrato civil não. Então, a decisão é política. O governo está priorizando um lado em detrimento do outro. Infelizmente, né? Deputado, vamos falar um pouco agora. Eu ia para as políticas econômicas, vamos falar um pouco da MP 936. Ela saiu fresquinha. No dia da mentira, saiu uma verdade dura para a população brasileira. Cruel. Explica um pouco para a gente isso aí, deputado. Bom, nós começamos falando da MP 927, diria que essa 936 é o filhote dela, né? Que a 937 pedia 4 meses de suspensão, flexibiliza a fiscalização do trabalho, enfim, algumas outras questões. A 936 é fresquinha, mandou ontem na calada da noite, para que agora o prazo de emenda MP são de 2 dias. Então, nós vamos ter só até sexta para apresentar essas emendas, né? Estudando essa lei que já está valendo, infelizmente. Mas ela permite o quê? Ela permite que o contrato de trabalho seja suspenso por 2 meses e a pessoa deixe de receber e vai receber ali um percentual do seguro-desemprego que o governo vai pagar. Permite que haja redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução salarial. Mas olha a pegadinha. Porque é o seguinte, imagina uma pessoa que vai ter 50% da jornada reduzida, ela vai receber um percentual, mas ela não vai receber 50% do salário que ela recebia. Ela vai receber um percentual daquilo que ela ia receber de seguro-desemprego. Ou seja, como a média do seguro-desemprego é menor do que o salário, ela vai receber menos do que o seguro-desemprego e um outro montante ali que a empresa depender. Aí tem faixas, né? Tem 3 tipos ali de suspensão. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, enfim, ela sintetizando, vai tirar dinheiro, o arroz e o feijão da mesa de muita gente. Vai comprometer muitas famílias, seus compromissos financeiros, sua organização familiar, e as pessoas vão ficar sem trabalho por um período, se for suspenso, sem salário, e vão ter uma redução significativa no valor que elas recebem. E quem ganha superior a 5 salários, 6 salários, podendo chegar até mais de 12 mil, a diminuição é ainda... Tem gente que vai perder talvez 70% do valor salarial, né? Um valor muito forte. Você consegue negociar no seu credor, dizer para o cara que cobra a sua internet, a sua luz, o seu aluguel, o seu arroz e feijão, falar, diminuiu 70% do meu salário,
posso diminuir 70% no valor que eu pago? Não pode, né? Não dá, né? Quer dizer, você continua tendo dívida, mas tem crédito menor, porque o governo assim autorizou que as empresas façam, e numa negociação individual, na maioria dos casos, patrão e trabalhador, quer dizer, a vontade do mais forte vai prevalecer. Ele coloca lá até 3 salários mínimos é individual. Acima de 3 salários mínimos é coletivo. Ou seja, onde você tem a massa maior, onde o sindicato teria força, ele foi lá e cortou. E aí é justamente o mais fraco que está mais desprotegido nessa MP. Ela é maldosa. Ela é pontual, né? Ela é para um grupo social que não é do trabalhador. O Everton, ele está continuando aqui com uma outra pergunta, né? Ele falou, sim, qual a solução para os preços do alimento e produtos básicos que vão subir o preço? Não necessariamente, né, deputado? Basta o presidente da República fazer um decreto, como ele fez ontem para remédio. Faz um decreto proibindo o aumento de produto de alimento, ele resolve isso. Então, está na mão do presidente para resolver essas coisas, né, deputado? E nós aprovamos também uma lei que proíbe importação de produtos na área de saúde essenciais ao combate à crise. É algo que está assolando o mundo. Está faltando máscara para profissionais de saúde. Está faltando testes para fazer um teste em massa em toda a população. Se o Brasil produzir isso, não tem sentido a gente exportar e o nosso povo ficar sem. O Brasil, Everton, é produtor dos maiores do mundo. Em alguns tipos de produtos alimentares, é o líder do mundo. Nós temos terra, temos água, temos produção agrícola, temos tecnologia agrícola, então nós temos produção. Basta o governo querer. E se for aumentar muito, basta ele também impedir, nesse período, que haja importação, por exemplo, e garantir o abastecimento do seu povo. Então, sair da política, pode tabelar, sair da política, basta vontade, basta compromisso e olhar para o povo mais pobre e sofredor. Basta querer. Basta querer. O Wellington Adriano, obrigado por estar acompanhando a gente aí, viu, meu querido? O Gabriel Santana também. Vamos lá, deputado, falar das políticas econômicas, né? O que o nosso presidente está propondo para a gente sair dessa crise aí? A crise, vamos ser razoáveis, você não consegue sair da crise, mas você consegue minimizar a pancada da crise, né? O que o governo brasileiro ele vem fazendo aí, dialogando com vocês lá na Câmara Federal, para tentar minimizar esses problemas que vêm dificultando a vida de todo o povo brasileiro aí? Olha, como nós falamos aqui, está demorando, está sendo lento, e não tem pensado de maneira adequada no lado mais fraco da história, justamente os trabalhadores. Pra você ter uma noção, né? O atraso, o obstáculo que o governo está colocando, depois da lei aprovada no Congresso, depois da lei aprovada, de 503 deputados votarem sim, de maneira unânime, ninguém votou contra. No Senado, ninguém votou contra. E ali tem divergência, né? A oposição apoiou, até porque a proposta era nossa, deputados do centro, todo mundo. E o governo, depois da lei aprovada, cria obstáculo, né? Então, ele não está deixando claro. Primeiro, tem demorado, não tem um plano, e não deixa claro qual o caminho que o Brasil tem que trilhar nesse momento. Porque quem tem que dar linha é o presidente, é a sua equipe econômica. Agora, ele não pode dar linha dizendo só para um lado, defendendo só rico, defendendo o grande empresário, defendendo os bancos. Não tem sentido. Reinaldo, eu apresentei um outro projeto. As pessoas estão confinadas em casa, estão isoladas, né? Você vai na rua, mas você sai pouco, você não pode, está em aglomeração. Muita gente vai perder a renda. Estava na informalidade, não tinha renda. Nós estamos conversando aqui, você aí em Imbu, eu aqui em Guarulhos, pessoas em cidades diversas acompanhando através da rede social da internet, que é um meio de comunicação. Como tem sentido, nesse período, eventualmente vir um corte de uma internet? Não tem sentido. Porque é algo necessário, como não tem sentido cortar água, cortar luz, cortar o telefone.
eu fiz um projeto suspendendo qualquer tipo de corte nesse período, e se a pessoa ficar devedora no período, passado a crise, ela vai ter um tempo de parcelar essa dívida anterior. A dívida que ela vai ter mensal dali é normal, né? Então o governo podia agir mais rápido. Os planos de saúde, nós também apresentamos que seja suspensa eventuais cortes se alguém ficar devedora nesse período. Quer dizer, o cara pagou 2 anos, 3 anos, na hora que precisa, porque ficou 2 meses em crise, no momento de uma crise econômica séria, e de uma crise sanitária, ele fica sem. Então, o governo, e são iniciativas nossas, ainda não foram aprovadas, estamos trabalhando para isso. O governo não está deixando claro qual é a sua proposta econômica, tem hesitado, e quando anuncia somente favorecendo a classe empresarial, o autoempresário. Não é o pequeno comerciante, o pequeno empresário, não. Estou dizendo o autoempresário e principalmente o mundo financeiro. O banco, que todo mundo em crise, continua tendo recorde de lucro. Os bancos, os maiores bancos, teve em média mais de 20 bilhões de lucro ano passado. Lucro líquido. Depois de tirar todos os custos aí, tributos, enfim. Lucro líquido. Mais de 20 bi. Quer dizer, se eles derem um pouquinho agora, não vai fazer força. Se suspender por 3 meses o pagamento da Vivo, da TIM, da Claro, não vai... A TIM, só no Brasil, a Vivo, só no Brasil em 2019, teve mais de 5 bilhões de lucro líquido. Quer dizer, se ficar 2 meses, se quem estiver devendo deixar de cortar, vai ter um prejuízo? Lógico que não, né? Basta a vontade. Celso Vermelhinho, obrigado, Celso, pela presença, pelo compartilhamento junto conosco aqui, junto com o Reinaldo. A Tomásia também, a Tomásia Braga, lá de Campinas, hein? Tá acompanhando a gente aí. Obrigado, viu? Alencar, o governo, você falou que o governo ele vem demorando o time do governo para as políticas econômicas para minimizar esse problema. Aí você vê, né? Eu estava dando uma estudada no que aconteceu. Eu pego como referência o governo americano, porque é um governo extremamente liberal. Tanto os democratas como os republicanos, eles são liberais. É a natureza dos americanos, né? Eles só são a favor da intervenção do Estado quando você falou, né? Quando a dívida é para o Estado. Né? Eles não fazem política pública utilizando o Estado, né? E o que o Trump fez? No começo, ele fez que o Bolsonaro estava brincando, estava achando que era uma bobeira. Na hora que ele sentou para conversar com alguns cientistas, ele viu o tamanho do buraco, né? E começou a agir de uma maneira mais rápida, né? Bem mais rápida, tentando dar solução. Essa história dele criar uma renda para cada pessoa que perdeu o emprego, e o que ele fez para resolver? Ele emitiu um cheque. O cara vai receber o cheque na casa dele, né? E aqui no Brasil, a gente está vendo essa dificuldade, essa renda emergencial aí, né? Esse programa que foi aprovado, renda emergencial. É um dinheiro lá que vai... $1.500, lá é $1.500 por habitante e 500 para cada criança, dólares. Aqui para resolver o problema do cara de verdade, né? A gente vê o nosso governo patinando, tal, e o nosso ministro da Fazenda colocando dificuldade. Como é que a casa lá, a Câmara Federal, está entendendo isso? O Centrão tá... Como é que você vê o Rodrigo Maia lá, o presidente da casa, ele dando umas cutucadas, mas é para fazer só espuma ou de fato ele está tentando agilizar algumas coisas? Eu acho que... Eu não vou nem dizer dos deputados da esquerda, do PT, enfim, dos demais partidos de esquerda. Eu vou dizer dos deputados do centrão à direita. Aquele que é sensato, aquele que é ponderado, vamos pegar o caso do governador de Goiás, o Caiado, do DEM, é um deputado apoiador do Bolsonaro, rompeu com ele publicamente devido às maluquices do governo, quando ele incentivou as pessoas a irem para a rua. Ele é médico também, o Caiado. Então, tem muitos deputados que estão bem chateados e diria que o governo perdeu parte desse apoio na Câmara. O Maia ontem deu uma declaração que simboliza o lado dele. Nós somos oposição a ele, ao governo Bolsonaro. Somos oposição. O Maia disse o seguinte: o governo não tem mais base na Câmara. Quem tem base aqui é o combate à crise do coronavírus.
porque há um sentimento de desgosto, de desdém por parte do governo para esse problema nacional, mundial, de incompetência, que a cada dia aparece mais, o presidente não está preparado para ser presidente. Aliás, ele falou isso o ano passado, que ele não nasceu para ser presidente, está demonstrando isso. Então, quem é sensato, quem tem um mínimo de ponderação e responsabilidade, independente da posição ideológica, diria que contrário à posição do governo, a lentidão, a não responsabilidade para o enfrentamento da crise e o despreparo que tem mostrado, né, nas soluções apresentadas. Então, há um descontentamento muito grande na casa, muito grande. Deputado, e fora Bolsonaro ganha apoio na sociedade e ganha apoio em vários estratos políticos. Tá. Deputado, o papo foi legal, nós conseguimos aqui cumprir a pauta. Eu queria agradecer, né, o espaço que você deu para a gente aí. Queria que o senhor desse uma palavra aí para a população de Embu-Guaçu, que está te acompanhando. Tem bastante gente assistindo aí. Primeiro, assim, antes do senhor falar, eu só queria publicamente, né, agradecer a emenda de R$100 mil que você vai enviar lá para o SERAC. O SERAC é uma instituição que cuida de pessoas que têm problema com drogas, álcool, né? Eles prestam um serviço de primeira qualidade aqui na cidade e você, de bate-pronto, teve essa sensibilidade. E segundo, eu queria que o senhor falasse, né, desse um conselho para a população de Embu-Guaçu para enfrentar esse coronavírus aí e finalizar essa live aí. Primeiro, eu até queria dizer à população de Embu o seguinte: todo cuidado é necessário, é algo que tem matado muita gente mundo afora, e não só pessoas idosas, pessoas jovens, e mesmo se fosse só idosas, são pessoas, a vida não tem valor, não tem diferença, a vida é vida, né? Que a gente tome cuidado com a higiene, lavar as mãos, se tiver álcool gel, passar álcool gel, a distância maior que 1 metro se tiver um contato pessoal, não está em aglomeração, siga as autoridades de saúde, siga o bom senso. A prevenção, nesse caso, nunca é demais, porque qualquer descuido pode levar a vida de alguém, e vida foi, não tem volta, não tem outra chance. A economia se recupera, a vida não, né? Então, esse é o primeiro. E todo respeito aos profissionais de saúde, ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, aos trabalhadores dos supermercados, aos trabalhadores das farmácias, aos trabalhadores do transporte público, do transporte de carga, de todos aqueles serviços que estão funcionando e que permitem que a gente possa estar cumprindo essa quarentena determinada pelos órgãos sanitários do país e também pela Organização Mundial de Saúde. Agora, eu queria agradecer o bate-papo com o Reinaldo, agradecer a participação de todos os amigos e amigas, as perguntas, e dizer o seguinte: eu, no começo, me atrapalhei devido ao sinal, não estava legal, mas dizer o seguinte: eu conheço o Reinaldo da liderança do PT na Assembleia Legislativa, eu fui líder da bancada em 2017, fui deputado estadual eleito em 2010, depois em 2014 reeleito. O Reinaldo trabalhava ali conosco na área de economia, auxiliava muitos deputados, dava luz para diversos enfrentamentos, diversas pautas, diversos projetos. Então, demonstrou uma imensa competência e conhecimento. Cumprimentar a Tomásia Braga, né? De fato, não estamos mais no governo, nós somos oposição, mas estamos lutando para ajudar o país a sair dessa crise. E o Reinaldo se tornou vereador, cumprimentar o Milton também. O Reinaldo, vereador em Embu-Guaçu. Tive aí em Embu já com o Reinaldo mais de uma oportunidade. Presenciei o trabalho dele, a força do trabalho dele, o compromisso popular, nas audiências, por exemplo, sobre regularização fundiária. Me comprometi com ele, a gente está junto nesse trabalho, nessa parceria. Por exemplo, a emenda que nós enviamos à entidade é um pedido dele. E estou com o Reinaldo nesse projeto que ele está construindo em Embu. Tem competência, tem conhecimento, conhece a cidade, tem compromisso social, tem trabalho. Acho que Embu merece ter ele e ele merece também estar à frente da gestão municipal em Embu. Estamos ainda no período de pré-campanha,
Mas, Reinaldo, estamos contigo, conte conosco de maneira integral. Quero estar contigo aí lado a lado na cidade, quero estar aqui contigo na rede social, para que a gente possa construir esse projeto, porque na hora que as coisas apertam, na hora que o calo aperta, que o trabalhador mais precisa, quem está do lado dele é o PT. E quando a gente governa, quem faz para o trabalhador mais pobre, mais humilde, para todos e para todas, é o PT. Foi assim no governo federal, foi assim nos municípios que a gente administrou, e tomara que em Imbu a gente possa também ter a estrela brilhando e o Reinaldo nos liderando. Então, pessoal, prazer estar com vocês, conte conosco, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado. Vamos pedir o pessoal, vamos ficar em casa, vamos limpar a mão, vamos respeitar os cientistas do mundo aí, a Organização Mundial da Saúde, e vida que segue. Abração, deputado. Vou te convidar para mais conversa, hein? Tomara que isso não demore. Tá bom? Abração, tchau. Fazer um pedido. Pode falar. O pessoal que ainda não nos segue, por favor, sigam a gente, Alencar Santana Braga, Facebook, Twitter, Instagram, participe conosco, traga sua sugestão, sua pergunta, sua observação, comente lá. Prazer tê-lo com a gente. Forte abraço, pessoal. Abraço, tchau. Abraço, tchau. Ei? Hoje? Oi? Hoje? Oi? Hoje? Não, hoje não. Porque já tem aí, né?